Bem-vindo e bem-vinda a você que nos acompanha. E que bom estarmos juntos novamente, com a graça de Deus, para mais um programa Meditando a Palavra. Para juntos meditarmos o Evangelho através da prática da Léxio Divina, a leitura orante da Palavra do Senhor. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos então, preparando o ambiente aí onde você está. Tome uma posição confortável e orante. Vamos silenciar a nossa mente, nosso corpo e o nosso coração. Para isso, ajuda respirar profundamente várias vezes, de maneira calma e pausada. Tendo consciência que estamos acolhendo a presença de Deus. Vamos então invocar o Espírito Santo rezando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peça ainda um dom de oração neste momento. Que o Senhor tome nossos pensamentos e distrações e nos dê um dom de escuta e entendimento. Hoje, no segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia, vamos meditar o Evangelho segundo João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 31. Neste Evangelho, veremos os apóstolos reunidos e Jesus que entra e se põe no meio deles, desejando-lhes a paz. Mostra suas chagas e os envia em missão. Abramos então a nossa mente, o nosso coração, para acolher a palavra com a pergunta: o que o Senhor me diz hoje por meio desta palavra? Ouçamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por meio dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste. Bem-aventurado os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E seguindo os passos da leitura orante, após lermos o Evangelho, podemos ler mais de uma vez, meditarmos, nós agora então vamos partilhar o que o Senhor nos falou por meio dessa palavra. A mim hoje, o que me tocou e muito me alegrou foram as palavras de Jesus dizendo: bem-aventurados os que viram, os que não viram e creram. Que bênção o Senhor me ver como uma bem-aventurada, por crer que Jesus é o Filho de Deus, que venceu a morte e ressuscitou. E cumpre sua promessa de estar comigo todos os dias. E essa certeza é o que sustenta minha vida, é o que dá sentido em tudo o que faço e vivo. E ainda, quando Jesus concede aos apóstolos 4 dons, o dom da paz, a missão, o Espírito Santo e o poder de perdoar pecados, sinto que é a mim também que Ele dá esses dons. Celebrar a divina misericórdia de Jesus é uma bênção e uma graça. Crer nessa misericórdia infinita é uma certeza e uma alegria imensa em minha vida. Agora então, depois de termos escutado o que o Senhor tem a me dizer, vamos então agora falar com o Senhor, abrir o nosso coração com uma oração. E nós vamos então ouvir a oração da nossa irmã. Senhor, eu creio no que está me dizendo, creio no seu amor por mim. Por isso peço a virtude de ser perdoada dos meus pecados, de ter a alegria de encontrá-lo, de ter a fé aumentada, de abrir meu coração para a sua entrada, de receber o seu Espírito, de receber a sua paz. Senhor, que sua paz me transforme em uma pessoa mais humana e sensível para com os irmãos. Como o Senhor enviou os discípulos e a mim também para propagar aos irmãos esse mundo novo de justiça, de paz e de amor para todos os homens. A boa notícia que enche de alegria o coração dos que nele acreditam. Que cada dia eu obtenha êxito em abrir as portas fechadas dos corações dos irmãos incrédulos. Que eu cuide das chagas de um irmão que está sofrendo no corpo ou no espírito. Que eu seja portadora de uma nova esperança. Que o consola no cansaço e atraia para ele a paz do Senhor. Amém. Amém. E agora, depois de termos levado a nossa prece, a nossa oração, acompanhando e dando continuidade aos passos da Lexio Divina, nós agora vamos fazer a nossa contemplação, nosso compromisso ao Senhor. Então, com esta certeza da ressurreição de Jesus, eu quero me dispor a viver buscando os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de Jesus, amando e servindo a Deus e aos irmãos, assim como o Senhor Jesus em sua infinita misericórdia. O Evangelho nos traz várias reflexões. É uma palavra muito acolhedora de paz, esperança e fé. E num momento grandioso esse, quando Jesus se encontra com os discípulos pela primeira vez após a ressurreição. Ele apareceu ainda com as suas marcas da paixão. Mesmo com as portas fechadas, os discípulos estavam com medo pelos acontecimentos recentes, ainda presentes em seus corações. Mas não são apenas as portas que estão fechadas, mas também os seus corações. E por essas portas, quando estão fechadas, dificilmente alguém pode passar. Jesus, porém, entra. Ele conhecia as entradas secretas dos corações dos seus discípulos e conhece também dos nossos corações. Como é belo deixar Jesus entrar em nossos corações e fazer sua morada ali. Jesus deve ser o centro de nossas vidas. A missão dos discípulos era abrir as portas dos corações fechados e a nossa missão é a mesma.
Jesus saúda desejando a paz por 3 vezes. São 3 ações da misericórdia divina em nós. A alegria de encontrar Jesus ressuscitado, nos alegremos também. O perdão e o consolo no cansaço. Ele mesmo lhes doa vida nova por meio do sopro do Espírito Santo, animando-os e tornando-os capazes de enfrentar as dificuldades e as perseguições, e também para torná-los agentes de reconciliação. Através da instituição da confissão é que até hoje temos a oportunidade de confessarmos os nossos pecados e sermos perdoados. Cada vez que nos confessamos, pela comunhão dos santos, estamos ajudando outros fiéis a pedir perdão a Deus. Tomé não acreditou nos discípulos e disse que precisava ver e tocar. E o Senhor não se escandaliza com a sua incredulidade. Não são palavras de desafio, mas de misericórdia. Jesus compreende a dificuldade de Tomé, não o trata com severidade. E o apóstolo sente tocado interiormente com tanta compaixão. E é assim que de incrédulo se torna crente e faz a mais simples e bela confissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. É uma bela invocação. Podemos adotá-la e repeti-la ao longo do dia, especialmente quando experimentamos dúvidas. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. O Senhor abençoa-nos. Ao mesmo tempo, pedimos-lhes que aumente nossa fé no amor que no Espírito Deus Pai tem por nós, seus filhos e filhas em Cristo. Que bênção, né? Viver esse domingo da misericórdia, né? E então, chegando ao fim deste momento de oração e ainda saboreando essa presença amorosa de Deus dentro de nós, vamos rezar um Pai Nosso, agradecendo tudo o que o Senhor nos proporcionou nesse momento de meditação, de oração e de contemplação. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos então fazer a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde, ilumine seu rosto sobre nós e tenha piedade de nós. Mostre-nos seu rosto e nos conceda a paz. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa e nos ajude a levar essa meditação e essa oração a mais pessoas. Dê o seu joinha, o seu like aí e compartilhe esse vídeo. Que a paz esteja com você e com sua família hoje e sempre. Amém.